paz do Senhor Jesus a todos. Vim aqui, pela internet, dar este testemunho para relatar mais uma das minhas experiências que Deus tem me proporcionado, a fim de despertar aqueles que dormem e abrir os olhos dos que estão adormecidos. Tenho travado várias batalhas contra o filho da perdição, e algumas delas eu tenho registrado para que vocês possam ser edificados e despertados, a fim de que se mantenham vigilantes em todo o tempo, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Como está escrito. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Igreja. Eu estive em oração como sempre quando, em uma determinada noite, saí do corpo em espírito. Fui levado até os Estados Unidos da América, e lá visitei um lugar que parecia um palácio, ou melhor, uma mansão, de tão bonito que era. Dentro havia como se fosse um palco, e quem queria se apresentar ou falar alguma coisa subia ali para discursar. Parecia uma reunião familiar, mas de pessoas de poder. Lá estava Donald Trump. Havia mulheres vestidas com roupas caríssimas, homens desconhecidos, todos da cúpula do poder. O lugar estava lotado, como se fosse uma reunião apenas daqueles que governam. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Livro dos Salmos, capítulo 75, versículo 7. Mas Deus é o juiz, a um abate, e a outro exalta. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. O coração do rei está na mão do Senhor, como ribeiros de águas, ele o inclina para onde quer. Eles estavam comemorando. E eu cheguei naquela reunião e me sentei em uma das cadeiras, bem distante deles, lá atrás. Foi então que vi quem estava no palco, Jared Kushner. Ele discursava, feliz e orgulhoso, pelas vitórias que ele e Donald vinham conquistando. Mas o modo como ele falava, igreja, era tão forte e envolvente, que era quase impossível não ser levado pela força daquele discurso. Parecia que suas palavras dominavam quem as ouvia. E quando ele falava, o povo aplaudia. Donald Trump também o aplaudia. Ao terminar o discurso, todos se levantaram e ovacionaram. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele desceu do palco e veio caminhando em direção ao povo, sendo ovacionado. E, em meio à multidão, ele veio justamente na minha direção. Eu estava sentado, invisível aos olhos dos outros, mas ele conseguia me ver. E ele veio até mim. Na cadeira onde eu estava havia outra ao lado direito. Ele se aproximou. E sentou-se do meu lado. Sentou com aquele olhar desconfiado, observando-me de lado. Quando ele me olhava, eu me virava e ria dele. Zombava dele e dizia: eu não tenho medo de você. Eu venci você. Eu estava com a minha Bíblia na mão, uma Bíblia cinza que tenho aqui comigo, e, no mundo espiritual, ela representava a espada. Levantei aquela Bíblia e disse: olha aqui, minha espada. Eu venci você. Então ele ficou me olhando com aquele olhar falso, cheio de ódio. E também de medo. Mas não disse nada. Ficou apenas com fúria, me observando. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando a conversa terminou, eu voltei ao meu corpo. Mas quero deixar um detalhe claro: nenhuma das pessoas ali me viu, exceto ele. Só ele me viu e veio ao meu encontro, se gabando do discurso e das vitórias que vinha alcançando. Por trás dos bastidores, pude ver que ele vem ganhando muitos líderes de potências mundiais com seus belos discursos. Esses discursos levam os ouvintes a se submeterem a ele. E isso vocês podem ver nos acordos de Abraão, que ele tem firmado. Quando ele discursa, os líderes já estão ganhos por trás, e depois só se reúnem para assinar o acordo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 23. Vede, pois, que tudo vos tenho predito. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 8. A língua deles é uma flecha mortal, fala enganosamente, com a boca fala de paz com o seu próximo, mas no seu íntimo lhe arma ciladas. Igreja, tomem cuidado. Este é o filho da perdição. Mas eu deixei claro, diante dele, olhando nos olhos dele, que eu venci. E ele não pode me vencer, porque o Deus Todo-Poderoso, o Redentor, o único e verdadeiro Senhor, que reina no céu, na terra e até no inferno, me deu autoridade, e eu venci o filho da perdição. Este foi mais um testemunho e mais uma experiência que eu trouxe para que vocês confiem em Deus. Abram os olhos contra este homem, porque o engano dele não para por aí. As suas artimanhas e o poder de enganar não têm limites, igreja. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo testemunho.